Senhoras e senhores, imperadores e gladiadores de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar do famigerado Gladiador 2. Efraim Fernandes aqui, e raras as vezes que uma sequência supera o original. E só para deixar claro, o Gladiador 2 não faz isso. Aqui quem tá falando é Léo Duarte e Gladiador 2, para mim, é uma continuação direta e não tem o dever de ser melhor que o primeiro. Hey, cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez e olha, eu tenho o gladiador da minha geração. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e por incrível que pareça, eu me mantive entretido. Então galera, vamos falar sobre esse filme, finalmente chegou Gladiador 2, cara, é um filme que eu tô ouvindo um pouco mais de 20 anos aí que tá pra acontecer, eu não estou de sacanagem, o ano era 2000, 2001 mais ou menos, e rolava esse papo do Ridley Scott continuar, fazer um segundo filme, fazer uma sequência pra um filme que atualmente é considerado um clássico, né, e assim, fazer continuação de clássico é um negócio muito perigoso. E havia ideias muito loucas em trazer o Máximos de volta, né, envolvendo viagem no tempo, para lutar contra cristãos e matar Jesus Cristo, porque na ordem dos deuses do panteão romano estava mandando ele fazer isso. A gente até chegou a falar brevemente sobre isso quando a gente gravou sobre o primeiro Gladiador com o Eduardo Spor. Então, terminando essa gravação aqui, vai lá ouvir que a gente falou sobre o primeiro Gladiador com o Eduardo Spor. E também teve outras abordagens, né, ao longo do tempo, envolvendo também viagem no tempo, né, o qual o Máximos lutaria em outras batalhas ao longo da história da humanidade. Cara, uma porra louquice só. E aí chega finalmente Gladiador 2, que tem uma estrutura mais próxima do filme original, mas ao mesmo tempo tenta aqui e ali trazer uma coisa ou outra diferente. E assim, cara, eu tenho pra mim que esse filme ia sair com ou sem o Ridley Scott. E aí ele resolveu pegar esse projeto, botou todo o gás que tinha, e a gente tem essa sequência que tem uma cara de remake, mas ao mesmo tempo é uma sequência, e sem falar que é um caça-níquel descarado, mas que é maneiro pra caramba de assistir. Eu puxo? Cara, eu acho que todo mundo concorda que foi surpreendente esse filme, porque eu particularmente esperava que esse filme fosse ser uma bomba. Eu lembro que eu fui até eu ouvi de novo, né, o nosso episódio quando a gente falou sobre os filmes, as nossas expectativas para os filmes desse ano, e eu fui um dos que mais falei mal sobre Gladiador 2, porque achava que não tinha necessidade, porque o primeiro filme é redondo, né, a gente fala isso muitas vezes, né, às vezes o filme é redondo, não sei pra que vai ter sequência. Só que o Gladiador 2 me surpreendeu, eu acho que talvez essa expectativa baixa ajude também. Eu acredito que talvez quem vai com expectativa alta, achando que é um filmaço e tudo, pode se decepcionar, mas eu tava com expectativa baixa e achei, cara, um filme muito sólido, sabe? Um filme, assim, que tem uma história muito interessante pra se contar. E, por incrível que pareça, eu acho que numa era que a gente fala sobre tantos filmes que apelam pra nostalgia, eu acho que Gladiador 2 apela um pouco menos que os outros filmes. Eu acho que ele tem aquelas cenas do flashback lá que a gente vê o tempo todo, né? Do Maximus. Mas eu acho que ele é um filme que ele conta uma história interessante e uma história que segue, sabe? Uma história que não fica presa ao passado. Eu acho que é uma história bem coerente, uma história bem bacana de se acompanhar. Eu até brinquei aqui em off, né, falando que era o Despertar da Força do Gladiador, mas eu acho que esse aqui tá mais pra, talvez, Os Últimos Jedi, que é um filme, assim, que ainda bebe um pouco dos filmes originais, mas ele tem a sua própria história ali, tem algo muito próprio dentro de si. Eu acho que o filme, ele tem cenas de ação, algumas pra mim até superiores ao do primeiro filme, e eu acho que tá, tipo, as escolhas dos atores foram muito boas, e a gente sabe que filme estrelado com grandes atores nem sempre é garantia de bom filme, mas dessa vez foi. Eu acho que o filme tá fantástico. O Pedro Pascal, por incrível que pareça, não tá chato como ele tá, de tanto aparecer. Eu tomei um leve ranço do Pedro Pascal, mas dessa vez eu achei que ele tá muito bacana. E, cara, Gladiador 2 é com certeza pra mim a maior surpresa desse ano. O Pedro Pascal não é chato, não fala dele, hein? Cara, eu acho chato pra caramba. Ó, há cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, lá na minha aula de história, foi quando eu assisti o primeiro Gladiador. E eu lembro que foi um filme que pegou muito assim a minha turma, a gente ficou comentando durante semanas sobre aquele filme. Aí depois, um pouco antes de ver o segundo agora, eu fui rever o primeiro, que eu não lembrava de muita coisa, só lembrava que tinha o Joaquin Phoenix como vilão e aquilo era muito foda. E cara, o primeiro Gladiador, ele é muito impactante. E como eu falei aqui no início da chamada, o Gladiador 2 é o Gladiador da minha geração, porque, pô, eu falei que vi o filme há mais de 10 anos atrás, eu não vi ele na época do lançamento. Quando ele lançou, eu era um bebê, tá ligado? Então agora é muito bom eu poder ir ao cinema e apreciar um filme
do Gladiador, só que com novos atores, com novos personagens. Por mais que ele beba um pouco do filme anterior, ele bebe muito daquela fonte, eu diria, mas ele traz a sua característica. Eu esperava muito um filme de ação épico. E, porra, pra mim ele é muito isso. A primeira cena de batalha do filme, eu já tava assim, caralho, que foda, não sei o quê. O Pedro Pascal, o Paul Mescal, o Denzel Washington, o Joseph Quinn, Connie Nelson, mano, tá todo mundo sensacional. Cara, é muito bom o filme. O Léo falou um negócio aí que eu acho que eu até concordo com ele, nesse lance dele ele não tem pra que superar o original, até porque ele tem mais de 20 anos que saiu o primeiro. Então eu fiquei muito feliz com o Gladiador 2, de verdade. Então, galera, eu acho que dentro desse podcast aqui, eu acho que eu era o único que estava muito animado para assistir o filme. Eu perturbei o Rafael Ramos pela cabine de imprensa. Falei, Rafael, cadê o Gladiador? O Efraim sabe disso. Cadê a cabine? Cadê a cabine? Desde o primeiro dia que saiu o trailer do segundo filme, eu tive essa expectativa. E, para quem não sabe, o filme Gladiador ele foi lançado na época do auge em que o VHS estava dando espaço para o DVD. Não era nem o Blu-ray ainda, era o DVD. E eu me lembro que eu ganhava uma pensão do meu pai, e o meu padrasto foi comigo até um supermercado, e nós compramos um aparelho de DVD, que naquela época era beirando hoje aí uns R$2.000. Naquela época, 24 anos atrás. Era caríssimo. Tipo assim, era Era status. caríssimo. Porra, tu tem um aparelho de DVD, me chama pra tua casa. E o filme tipo hoje em dia tu tem um PS5, né? E o filme Gladiador foi o primeiro filme que eu assisti no DVD, né? Eu não tinha assistido no cinema, eu assisti no DVD, e foi a primeira vez que eu tive aquela experiência de ter um filme com uma imagem perfeita, sabe? Full HD, a imagem top demais. E o filme me conquistou desde aquela época. Agora, 24 anos depois, Ridley Scott vem para essa sequência direta do filme. E como o Igor falou aí, eu meio que discordo de muita gente que tá falando por aí, não, porque não superou o primeiro filme. Cara, é uma sequência. Ele não tem o dever de superar o primeiro filme. É o mesmo diretor. A trilha sonora é basicamente quase a mesma. Os elementos do filme, que permeia aqui o filme, são basicamente os mesmos do primeiro filme. É como se a gente pegasse os 3 filmes do Nolan, que é uma história fechada, e a gente querer falar, porque um não superou o outro, porque, cara, é uma história só, né? E aqui você vê que o Ridley Scott, ele não faz questão de botar um personagem novo. O Lúcio está lá, ele pega o Lúcio, está lá, sabe? A história tá lá. E ele faz o link direto. Eu achei isso sensacional. Após o pessoal retirar o corpo do Maximus, a Lucila pegando o Lúcio e querendo tirar ele dali, porque poderia acontecer o pior. Então, assim, cara, as batalhas estão perfeitas. Como o Igor falou aí, achei que algumas cenas, acho que foi o Marcos que falou, estão até melhores do que do primeiro filme, claro, tem 24 anos, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Agora, quando alguém fala assim, esse filme é uma cópia do primeiro filme, beleza, vamos lá. A história, por mais que ela tenha os elementos de vingança, o golpe de Estado que tem ali, ele é totalmente diferente do primeiro filme, e eu explico por quê. O primeiro filme, nós temos um general que é retirado ali do exército, né, sofre uma tentativa de assassinato, vira escravo e depois vira um gladiador. Ponto. Aqui nós temos o mesmo general feito pelo Pedro Pascal, que tem o papel que o Maximus deveria ter feito no primeiro filme. O trailer vende uma coisa pra gente, e quando a gente assiste o filme, é outra totalmente diferente. O que eu acho uma coisa positiva, porque os trailers entregam demais, já de uns 15 anos pra cá, porra, entrega demais. Então, pra mim, foi uma surpresa. Então, eu só vi o primeiro trailer e vi uma única vez, então eu não lembrava de quase nada. Pedro Pascal, que é vendido como um general, que é o vilão do filme, e ele aqui tá fazendo o que o Maximus deveria ter feito no primeiro filme. Ele volta da guerra, e ele quer voltar pra esposa, e o imperador não deixa, e ele começa a fazer um complô ali com os senadores, o que o Maximus tenta fazer depois que está na prisão do primeiro filme. Então aqui você vê que o Ridley Scott ele subverte as nossas expectativas, porque a gente acha que o plot está somente no Lucius, e não tá. Ali tem um plot maior
ali do Denzel Washington, que é feita aqui pelo Denzel Washington, dessa questão de assumir o poder, dar o golpe de Estado, e na outra ponta tem o general feito pelo Pedro Pascal, também tentando retirar os imperadores do poder, né, com o exército que tá vindo para encontrar ele. Cara, para mim, são linhas de pensamentos subvertidas em relacionado ao primeiro filme. Ele pega, tipo, algumas coisas que tem no primeiro filme, né, ele toma aquilo como inspirações para contar a segunda história, fazendo as suas devidas modificações, porque, por exemplo, você falou do Denzel Washington, né, o Denzel Washington, ele seria o próximo, ele é o próximo, né, ele seria o próximo do primeiro filme, só que aqui numa outra pegada, que ele era escravo, eu não sei se ele era gladiador, mas ele era escravo, e ele acaba virando um cara com poder, com recurso, fazendo aquele alpinismo social dele, e acaba virando parça do Guetta e do Caracalla, que são dois malucos, e o cara vai fazendo o esquema dele. E a diferença é o quê? Que o Próximos era só um mercador mesmo, entendeu? O personagem do Denzel Washington aqui, que eu esqueci agora o nome dele, do personagem, você vê que ele tem a galera da política na mão. Uhum. Ele compra os caras ficam na mão deles, entendeu? Então você vê que é uma outra perspectiva do personagem. E você vê que ao final do filme, é ele que é o cara do filme. Não são os imperadores, não é o Pedro Pascal e não é nem o Lucius, né? E isso eu achei uma jogada de mestre. Porque no primeiro filme a gente tem um gladiador, tem o Russell Crowe, que era o cara daquela história. Tudo permeava por ele, tudo passava. Aqui não. Aqui o Ridley Scott ele abre 4 linhas de visão de ótica, né? São 4 visões diferentes. A gente tem a visão do Lucius, que é um cara que está indo como escravo para Roma, para poder se vingar da esposa. A gente tem o Pedro Pascal, que trouxe a vitória para Roma e que está querendo voltar para a esposa e que não está concordando com os imperadores. A gente tem a outra visão do Denzel Washington, que é o cara que quer assumir o poder, que quer ganhar mais dinheiro, quer fama. É o cara que gosta de fama, mano. Entendeu? Então, assim, eu discordo quando a galera fala o filme, o Ridley Scott tenta fazer primeiro... Cara, é um outro filme, mano. É um outro filme. Te falar, Léo, vamos lá. Gosto bastante desse filme, mais até do que eu achei que eu iria gostar, porque assim, o Ridley Scott, cara, ele é um puta diretor, é um dos meus diretores favoritos. Só que os últimos filmes do cara não têm sido lá muito bons. Então, quando lançou o Gladiador 2, eu fiquei naquela, porra, pode ser muito bom ou pode ser uma merda, né? Poucos filmes, poucas sequências lançadas depois de 2, 3 décadas deram certo. Por exemplo, o Top Gun Maverick é um ponto fora da curva, um filmaço que, inclusive, acaba superando o original. Então, raras as vezes que isso acontece. Então, eu pensei, tá, vamos ver pra qual lado que ele vai. E aí tem esses paralelos com o primeiro filme. Mas tem coisas no filme que me chamam a atenção. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei. Por exemplo, o elenco todo tá muito bom. E aí uma coisa que eu sinto no primeiro filme, o centro gravitacional do filme, tudo orbita pra gente olhar pro Maximus, o Russell Crowe. Nesse segundo filme, eu sinto que os olhares vão pro Denzel Washington, que é ótimo, porque ele é um excelente ator. E aí tem essa teoria de que o Mescal... Tem essa coisa de que o Mescal, ele tá na busca por vingança dele, pela esposa dele ter morrido e tudo mais. Porque no original, o Maximus, ele tem essa busca por vingança porque a esposa dele foi tomada dele, né? Porque o Commodus tirou, né, a vida da esposa e da filha, e do filho. Então existe uma jornada pessoal ali e eu acabo comprando isso. Eu não compro tanto essa jornada de vingança do menino Nescau, porque, cara, a mulher dele era uma guerreira. A mulher morreu no campo de batalha. E aí ele fala, não, eu quero a cabeça daquele cara ali porque ele mandou matar minha mulher. Cara, tudo bem, eu entendo. Deve ser horrível você ter um ente querido que morra por conta disso. Mas assim, eu não comprei muito. Eu compro mais a história do Maximus em querer vingança, porque, porra, ele tá sempre referenciando a família dele. Porra, o centro gravitacional do filme é o Russell Crowe, então ele tem um poder de atuação que, não tem como não comparar, gente. Desculpa, mas não tem como não comparar. Eu acho que o Russell Crowe é um ator muito melhor. Eu não vi tanta coisa do Pedro Mescal. E aí, essa busca por vingança que o Pedro Mescal, que o Paul Mescal, enfim, o menino Mescal tá querendo, eu não compro tanto, sabe? Porque assim, a mulher dele morreu e do tipo ele esquece entre aspas, tá? E outra coisa, cada vez que o Russell Crowe ele tá na arena como gladiador, é um passo mais próximo dele obter a vingança dele. Eu não sinto isso quando o menino Mescal tá dentro da arena. Então são alguns pequenos paralelos que eu fiquei assim, ganhou de um lado, mas perdeu de outro. Mas assim, o Pedro Mescal, eu acho esse menino bom ator, eu nunca tinha visto nada dele, mas ele segura o protagonismo, tá? Mas eu queria que tivesse um centro de gravidade de a gente olhar pra ele e só querer olhar ele. E aí isso até servir de contraponto quando tiver. E isso acontece, enfim. Quando tem um contraponto entre ele e o Denzel Washington, você não tirar o olho da tela, mas eu não tirava o olho da tela não por causa dele, eu não tirava o olho da tela por causa do Denzel. Então
Então, eu queria que tivesse um pouco mais. Eu queria acreditar mais no protagonismo desse ator. Mas eu acho que fizeram isso de propósito também, o Efra, porque ele não sendo o centro gravitacional, como você falou aí, a galera já tá comparando ele com o Russell Crowe, cara. O que eu acho uma injustiça, por quê? O Russell Crowe teve 24 anos, irmão. 24 anos em que a gente viu, reviu, nós ficamos reverenciando o Maximus, sabe? E você pegar um filme agora que tem uma nova jornada, com um novo ator, né? Eu acho injusto essa comparação. Eu vou te falar por quê. Porque você pega um clássico, né? Sei lá, pega um clássico aí, deixa eu pensar aqui. Todo mundo que tentou pegar um clássico como Jurassic Park, por exemplo, que tentaram refazer uma continuação, é lógico que você vai querer comparar com o anterior. Mas a gente não tem como, né, também, né, cara? Não tem como, cara. Sempre tem um elemento ou outro que vai te levar ao anterior. Todo mundo vê o Kylo Ren e lembra do Darth Vader, tá ligado? A gente tem comparações boas e tem comparações ruins, mas eu acho que no todo, no geral, eu acho um filmaço. No geral, eu acho um filmaço. E eu acho o texto do Gladiador 1 melhor. Eu vi esses dias uma reportagem que quando eles começaram a filmar o Gladiador, só tinha 24 páginas. Só tinham 24 páginas. Sim. O Russell Crowe foi um dos caras que ajudou. Durante as filmagens, ele incluía as falas. Eu sou Maximus, Décimos, Meridius, esposo de uma... Foi fala dele, mano. Aquilo ali não estava no roteiro. Aquilo ali foi incluído pelo Russell Crowe. Então você pega um projeto que ele foi sendo montado na gravação e um outro projeto que o cara vai dirigir 24 anos depois, que ele já tem a pressão de tentar superar o primeiro. Porque é o mesmo diretor, né? Eu acho que quando eu vi o Denzel Washington no elenco, eu falei, mano, tá aí, o filme não vai ser ruim. Porque o Denzel Washington, a galera fala que ele é o gabarito de um filme bom. Ele não aceita fazer. Você pode olhar a filmografia dele. É muito difícil ele estar envolvido num filme bosta. Muito difícil. Isso é verdade. Eu sempre escolho projetos diferentes, assim, né? Quando eu vi o nome dele envolvido, eu falei, cara, ele leu o roteiro e ele aprovou, ele curtiu. Foi quando eu me empolguei. Falei, caraca, vai ser um filmado. E uma das coisas que o estúdio pediu foi a presença de alguém de nome assim mesmo, quando o Ridley Scott escolheu o Paul Mescal, porque apesar dele ser um bom ator, não é um cara que chama público, né? E igual o Léo mesmo falou que na hora que ele viu o Denzel, passou uma credibilidade muito grande pra ele, porque justamente o cara só trabalha em filmes assim, pica, né? É óbvio que o Denzel, ele é o Heath Ledger do filme. Eu acho que não tem como, ele rouba a cena mesmo, porque é um grande ator e você quer ver ele o tempo todo. Mas, cara, eu não senti essa falta de conexão que o Efra teve com a motivação dele, sabe? Eu fiquei mais assim... Eu fiquei mais assim, se eu tenho que escolher alguma coisa pra implicar, eu acho que eu implicaria com aquela coisa dele na primeira vez que ele vê a mãe, ele ficar meio, relutante a falar com ela. Porque, pô, ela fez tudo aquilo ali pra proteger o moleque, porque se ele continuasse ali, eles iam fazer um golpe ali pra poder matar ele ia ser prejudicado. Isso foi, assim, se for colocar algum defeito, na minha é esse. Mas a gente falando aqui sobre o filme, sobre essa parada de como ele é um filme que ele tem personalidade, né? Eu acho que isso é o mais impressionante. Ele é realmente, apesar de ter 24 anos depois, e ele poder fazer o caminho mais fácil de apelar pela nostalgia, que é uma coisa, tipo, que hoje é sucesso, fazer todo mundo gritar no cinema, eu acho que ele vai no caminho mais difícil e tenta contar uma história muito interessante, com várias reviravoltas. Eu gostei muito da trama, como o personagem do Denzel Washington, ele vai ali armando a trama pra poder ter o golpe, essa parada que o Léo falou também, de subverter a nossa visão, né, vendo o personagem do Pedro Pascal passando pela mesma coisa que o Máximos passava, então de ter essa inversão, sabe, de um outro ponto de vista. Isso pra mim foi assim, cara, justifica muito ter feito esse filme. Justifica pra caramba, sabe? Acho que foi o que a gente falou também o último que a gente falou foi Alien, né? A gente tá no ano aí de ter uma sequência de um antigo que funciona. E, tipo, eu acho que até pro público que, mesmo não vê o primeiro, não fica perdidaço nesse. Porém, vale você ver o primeiro pra você ter uma nostalgia boa, né? Esse filme ele traz uma nostalgia boa, mas não apelativa. Isso é muito legal. E como eu falei pra você... É um complemento, né? É um complemento. Eu só tinha visto um. Então, desde o começo do filme, apesar de eu adorar ele, eu jurava que o Pedro Pascal era o vilãozão da parada. Eu falei, pô, esse cara vai se fuder, o maluco vai matar ele, não sei o quê. E aí, quando ele morre, mano, eu senti pena dele.
Porra, a morte dele foi bizarra. Eu falei, caralho, eu fiquei assim, caralho, é isso mesmo? E se tem uma coisa... É cru, né? É cru, mano. É cru, tipo, é pra você ver mesmo. Que o Marcos falou aí sobre não ter gostado de uma parada, se tem uma coisa que me deixou um pouco desgostoso do filme, foi justamente esse plot aí. Por quê? Quando ele entra na arena, eu olhei assim pra tela do cinema, eu falei, cara, os caras conseguiram trazer o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi o Aquiles lutando contra o Heitor. Exatamente. Troia. Exatamente Eu isso. queria... Eu jurava, eu falei, cara, ele vai estender isso mais. Eu queria que ele tivesse explorado isso mais. Acho que o personagem do Pedro Pascal morreu muito rápido. Acho que ele poderia ter explorado aquilo ali mais. Ter uma questão mais emocional ali. A luta se estender mais. Porque, tipo, igual no filme do Troia, a gente não sabe pra quem torce, cara. E a gente fala, caraca, isso aqui não pode morrer, aquele ali não pode apanhar. E aqui, quando chegou, que ele tomou as flechadas, eu falei, putz, cara, podia ter tido um pouco mais. Eu vou te falar, Léo, eu queria que tivesse um pouco mais do Pedro Pascal pelo seguinte, a gente sabe que ele tá fazendo... Eu me dei conta, é aquela diferença entre vilão e antagonista. Eu percebi que o Pedro Pascal, ele iria antagonizar com o personagem do menino Nescau. Mas eu sabia que ele não era o vilão da história, porque o trailer tinha vendido isso. E aí, quando eu tô vendo a história, tipo assim, ele mata a esposa do menino Nescau, e aí começa a acontecer aquelas coisas, e ele é o atual marido da Lucila. Aí eu fiquei assim, opa, peraí, esse cara tá fazendo um trabalho a contragosto pro Guetta e pro Caracalla, que são dois malucos do caralho. Eu falei, cara, esse cara ele vai ser o bode expiatório, não deu outra. Aí, como eu não vi tanto desse personagem sendo desenvolvido, lidando com política e lidando, lidando com situações constrangedoras, lidando com situações delicadas, e eu vi que ele tava lá na arena pra lutar contra o menino Nescau, eu pensei, cara, pelo menos me mostra uma luta um pouco mais extensa, porque eu vi pouco desse cara, eu vi o suficiente pra entender a cabeça dele, saber o que tá acontecendo com ele, mas eu sinto que não teve tanto desenvolvimento pra ele, sabe? Não teve tanto tempo de tela pra desenvolver certas questões. Então, que eles estendam essa luta e não estenderam a luta. É muito boa a luta, mas acaba rápido. É como vocês falaram aí, foi de repente que eu fiquei assim. Sabe quando tu escorrega da poltrona e fala, caralho, é isso? Tipo, é igual a sensação que eu tenho quando no final do Joias Brutas. É isso que, sabe? Eu queria que tivesse um pouquinho mais. Pra você ver como tem um entretenimento muito grande, né? A palavra do Márcio. Mas aí... Exatamente. E, tipo, a luta final do Lucius com o personagem do Denzel, ela é rápida, mas ela parece que te entrega mais o que você quer ver, tá ligado? Ela te entrega uma parada. Eu pensei que ia ter uma guerra, que é todo mundo pra cima de todo mundo. Pensei que ia ser isso. Mas não, eles decidem compactar a cena de ação e focar apenas nos dois, que é o que a gente queria ver, cara. No final das contas, quando você vai se dando conta de que o personagem do Denzel é o filho da puta da história, mano, eu não sei vocês, mas eu falei, meu irmão, a cabeça desse cara tem que rolar assim, Igor, Roma aí, cara. Isso me lembrou Troia também. Tem um momento de Troia que é o Heitor lutando contra o Patroclo, só que ele tá achando que ele tá lutando contra o Aquiles. E aí a galera inteira faz uma roda, todo mundo para de lutar pra ver os dois lutando. E aí o Patroclo morre. Eu lembrei dessa cena final aí do Gladiador 2 também, que faz um paralelo com isso. É muito bom, mano, é muito bom. Eu lembrei um pouquinho, em relação a esse lance da vingança, eu lembrei muito do Homem do Norte. Só que pra mim, o Homem do Norte é mais bem construído, sabe? E assim, cara, de verdade, o Ridley Scott já tá um coroa já, né? A gente não sabe se... 85 anos. Ele vai poder estar aí com a gente. Mas ele conseguiu construir, cara, não vou falar um universo, né? Mas filmografia. Uma filmografia, né, do Gladiador. Que quando acabou o filme eu falei, cara, eu veria mais essa história. Mas vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter um Gladiador. Vem cá, responde aquela dúvida cruel. No final, o último take do filme, aquela mão ali, é a mão do Maximus? Como se o Lúcio estivesse vendo o pai? É isso? É a mão do Maximus. Inclusive. Final é bonito, hein? É bonito aquele final, cara. É muito bonito. Inclusive, quando o Mescal ele entra na arena, ele tem aquela mesma. Como é que eu posso dizer? Tradição de pegar a areia no chão e esfregar, né? O frame que mostram quando ele faz isso a primeira vez não é ele, é o do Russell Crowe fazendo aquilo. Sabe aquele meme do Leonardo DiCaprio que ele para e fala, opa, olha ali. Cara, eu já vi Gladiador, gente, eu não tô de sacanagem. Gladiador é um dos meus filmes favoritos
textos da minha vida, eu sei fala e os caralho. E quando eu vi que ele abaixou, eu falei, opa, peraí, essa mão não é dele não, esse quadro não é desse filme não, esse quadro é do filme original. E aí depois eles repetem esse mesmo quadro, só que eles estendem um pouquinho mais, e aí de fato mostra que é o Russell Crowe. Eu achei isso do caralho, eu gostei bastante. E o mais legal também, Efra, que eu comecei a ver o Gladiador um dia antes da cabine e só terminei de rever, acho que foi ontem, que eu já vi tantas vezes esse filme. E, cara, a última frase que o Maximus fala antes de morrer é: o Lúcio está seguro. Cara, quando eu terminei de ver, eu falei, tá aí, cara. Pois é. Por que eles demoraram tantos anos para fazer esse filme? O cara deixou ali uma conexão direta pro garoto. Porque eles fizeram um novo filme, Caça-Níquel, inventaram uma história do nada. Não, tava lá. Eu queria ter visto ele com aquela máscara. Seria foda se ele aparecesse. Mas aí sim eu acho que seria uma cópia. Não, eu acho que seria um fanservice, Léo. Por exemplo, naquele momento que ele vê a armadura do pai e a espada... Porra, ele já usa armadura. Ele já usa armadura do pai. Cara, já tá usando ele armadura. Ele já usa armadura. Eu acho que ia apelar... Cara, porque até as frases são as mesmas, entendeu? Então eu acho que se fizesse isso ia ser um fanservice meio barato. Mas olha só, o Titio Scott, ele é malandro, porque assim, no primeiro filme já fica sugerido que a Lucila e o Maximus já tiveram um envolvimento amoroso, né? Tipo, né, no sentido bíblico da coisa, né? Porque ele até fala... Meu filho tem 8 anos. Aí ele fala, pois é, meu filho também tem 8 anos. Então dá a entender que os dois ficaram juntos, e aí... Só que não é dito que o filho é do Maximus. O Lúcio é mais velho que o filho dele. Eu revendo ontem, ele fala... Ela fala do Lúcio, né? Aí ele fala, ele é mais velho que o meu filho. Ele fala isso. Ou seja, ele teve um caso com ela, que teve muita gente babaca falando. O Maximus era um cara muito íntegro, ele não ia trair a mulher. Ao meu ver, ele teve um relacionamento com a Lucila antes. Tá entendendo? E foi antes. Claro que o Lúcio é mais velho que o filho dele. O filho dele, quando aparece, só você vê, cara, as idades. O menino, quando aparece no início, é um garoto franzino, bem pequenininho, né? Um garotinho mesmo. O Lúcio já parece ter uns 10 anos ali no filme. Eu acho, Léo, que eles, se não me falha a memória, eu acho que é dito que os dois têm a mesma idade, 8 anos. Só que eu encarei que o Maximus e a Lucila tiveram um envolvimento amoroso primeiro, para depois ele ir embora para as terras de Trujillo, ou talvez ele já tivesse a mulher dele, enfim, o cara tá na guerra, meu irmão, o cara não sabe se vai viver, se vai morrer, o cara se envolveu com a mulher lá, com a filha do imperador, e aí rolou o que rolou, merda acontece. Mas ficou ali subentendido, é porque é tão sutil, cara, porque assim, na verdade, o Ridley Scott ele é safado, porque ele fez um retcon. Ele disse, não, vocês estavam achando que o filho da Lucila era com o cara lá? Não, né? Não, o filho dela é com o Maximus. Embora fique sugerido que os dois já tivessem tido um relacionamento. Mas assim, funciona. Pra mim funciona. Isso lá nos anos 2000, eu sempre vi o Lúcio lá como filho do Maximus. Pra mim sempre ficou muito claro isso. Eu não suspeitava. Nunca tive dúvida, não. Pra mim sempre ficou muito claro, entendeu? O garoto, quando vai ver ele lá, ele preso, ele pergunta dos cavalos, esses 2 cavalos, tal. Quando ele fala que ele é filho do Lúcio Verus, sei lá, o Maximus já olha assim ao longe, entendeu? Ou seja, ele sabe quem é o garoto, entendeu? Cara, um outro momento também que me pegou bastante no filme foi quando a mãe dele morreu, porque eu jurava que ele ia conseguir tirar ela. Não esperava. Eu não curti a morte dela, não. Eu achei que eu achei que ela ia sofrer um pouquinho mais. Porra, a mulher toma uma flechada... Ela tá mais velha, né? Mas ela tá muito bonita ainda. Porra, ela é maravilhosa. Essa puta que pariu, que mulher. Eu achei que ela morrer foi uma assinatura, tipo assim, cara, Denzel Washington é safado nível master. Sim. Ele não é só o poder, não. Ele é ruim mesmo. Ali pra mim foi uma assinatura final dele. Ele é o pinguim de Roma. Eu não gosto dessa cena de morte dela. Eu achei que poderia... Não o fato dela ter tomado uma flechada no peito. Mas, tipo assim, ela olhando pro Lúcio e ela morre. Tipo assim, não chega a ser uma morte merda igual a da
igual a da filha do Ra's al Ghul no terceiro Batman do Nolan, que ela só faz um e morre. Não chega a ser isso, sabe? Aí é foda também, né? Aí é foda. Mas eu não curti o jeito que ela morreu. Eu não curti. Cara, sabe o que eu acho maneiro? No primeiro filme, o Ridley Scott, ele bota aquela luta do Maximus com um tigre, e ele usa um tigre de verdade, inclusive tem bastidores do ator olhando e tipo, caraca, mané, tem um tigre de verdade aqui no cenário, enfim. E ele, né, ele queria colocar os rinocerontes. E nesse filme, ele não bota só rinoceronte. Ele põe uma porra do macaco genético, ele põe luta na arena com tipo um rio assim, cheio de tubarão. Mano, eu achei. O Ridley Scott deve ter sentado assim e falado, irmão, vamos botar tudo. Essa cena é linda, cara, essa cena da água. E era uma coisa que tava no roteiro. Acho que o Ridley queria fazer, né, originalmente, essa parada aí. Eu tava vendo um documentário, acho que segunda-feira, e ele fala que ele colocou rinoceronte na arena, no primeiro filme. Só que ele falou que ficou muito tosco. Ele não gostou da forma como eles filmaram. Eles tiraram. Aí foi quando eles trouxeram a ideia do tigre. E eles não conseguiram mais olhar. Eu acho que ele usou um CGI pro rinoceronte, porque, pelo que eu vi, eles não conseguiram pagar o aluguel para trazer o bicho pra cá. Aí fizeram com o tigre, isso é mais barato. Não pagaram a permuta do rinoceronte? Então, cara. Não, então, eu vi. A informação que eu vi é que ele queria, de fato, colocar um rinoceronte no primeiro filme, mas os caras falaram que não ia rolar, porque o orçamento ia ser muito caro, já tava tudo estourado, e ele acabou deixando de fora essa ideia. E colocaram nesse filme agora, que tem a cena dos babuínos, tem a cena do rinoceronte e tem a cena da batalha naval, né, que tem os tubarões. Gente, eu vou ser do contra. Não curti essas 3 cenas. Eu achei que não explorou o potencial que devia. Sinceramente. Eles me botam a porra de um tubarão num coliseu e tu não vê a porra do tubarão, tu só vê uma porra de uma barbatana. Não, cara, mostra o cara ali sendo triturado ali. Eles não mostraram, cara. Quando eu falo que o Efraim tá desgostoso com os filmes, é isso aí, ó. Depois você me chama de novo. Pô, cara. Porra, cara, tu imagina. Não, eu achei legal, cara. Eu achei muito legal. Eu acho que é mais legal. Eu acho que é mais legal visualmente, sabe? Eu acho que a cena, tipo, do Coliseu cheio d'água, cara, e a batalha naval, assim, visualmente é linda. Mas, cara, é linda. Eu não queria ver um tubarão saltando da água, mostrando os dentes. Não digo saltando da água, mas assim, porra, pelo menos me mostra. Cara, Tio Spielberg já mostra como é que se filma tubarão há uns 40 anos, cara. Porra, pegasse alguma coisa próximo daquilo ali. Porque assim, o Ridley Scott, ele tá há 25 anos com tesão em mostrar essa porra. Aí quando mostra, sabe, tipo, foi uma foda, foi legal. Porra, não, cara. É proposta, até porque tudo que ele propõe a filmar ali é pra ser uma parada épica. Eu não vejo o épico num tubarão, tipo, mordendo alguém. Porque ali, tudo bem que tem o tubarão, mas o tubarão, ele é uma consequência da parada. O lance são os barcos que vão bater uns nos outros, os caras vão pular de um para outro para tomar outro barco. Isso que cara, também não gostei. Eu não sei vocês, mas a minha cena de ação favorita do filme foi a primeira. Porra, eu achei a primeira muito foda. Porque eu falei, meu irmão, esse filme tem que começar já com o pé na porta. E eles fazem uma baita cena de ação logo no começo. Pô, sabe o que é curioso? Eu acho que as cenas de ação, no geral, são muito boas. Mas eu acho que eu curto mais os momentos fora da arena. Eu acho que eu curto mais os momentos em que rola diálogo, em que tem o Denzel Washington. Eu curto mais. Eu acho que nesse ponto, de você se sentir dentro da arena e tudo mais, eu acho que eu me sinto mais... É porque eu vi o primeiro filme no cinema. Eu me sinto mais imerso nas cenas de porradaria e de sobrevivência no primeiro filme. No segundo são muito bem filmadas, são muito bem coreografadas, mas eu não sei, parece que fica tudo na superfície. Pra mim não bateu do mesmo jeito que me bateu o original. Ah, cara, eu gostei. Não tem como não comparar, né? Não, sim, óbvio, né? Porque por mais que seja continuação, a gente compara. Toda trilogia a gente fala, o primeiro é superior, o segundo é mais fraquinho, mas de forma nenhuma, né, tem obrigação, como a gente já falou aqui. Mas eu acho que as cenas de ações eu achei melhores que o primeiro, e visualmente falando, eu achei, cara, linda demais essa cena da água. Achei que eles conseguiram explorar, né? Os 2 filmes, eles abrem com uma cena de batalha. Sim. Né? O primeiro filme é na floresta, que inclusive até soube que o local onde eles filmaram, eles iam desmatar. Aí o Ridley Scott falou, então vamos levar para todo mundo para lá pra gente filmar e eu vou tacar fogo na floresta. Isso aí. Ele ajudou, né? Então... E aqui a cena do início é muito boa, hein? A cena do início é muito boa. Já vem mostrar o poder imperial, né? Totalmente ali, o poderio naval, né? Já mostrando o general do Pascoal, mostrando, né, ele em ação, que eu achei bem legal. Por isso que eu falei, cara, ele subverteu, porque os 2 filmes abrem com 2 generais,
a mando de Roma, conquistando um local, né? Tentando voltar para sua família, né? Léo, você já viu o filme Cruzada, do Ridley Scott? Vi sim. Quando eu via essa batalha do início do filme de Gladiador 2, eu lembrei na hora de Cruzada, sabe? O jeito dele filmar as batalhas grandiosas e tal. Até uma frase ou outra que Ele é um pai. até uma frase ou outra que o Mescal fala, né, e tal, meio que parece frases adaptadas que o Orlando Bloom fala lá no Cruzada e tudo mais. E aí, eu vendo essas cenas de batalha, né, eu tenho pra mim o seguinte: eles vão estender essa franquia do Gladiador. Eles vão fazer outro Gladiador. Só que aí, se fizer um outro Gladiador, eu acho que não faz sentido chamar de Gladiador 3. Porque eu tenho pra mim que o Lúcio chegou a um ponto, ele chegou num patamar que ou ele vai lutar por Roma, sendo um soldado, ou ele vai assumir um cargo alto, se não for imperador de Roma, né? E aí eu acredito... assume, né, no final, né? Então, eu não sei dizer. Eu imagino que num terceiro filme ele não seja um gladiador, então não faz sentido chamar de Gladiador 3, e aí venham mostrar as batalhas do Império Romano contra outros impérios e tal, outros países, né, outras bandeiras e tal, e aí acaba tendo cenas grandiosas. Quer ver uma série que é foda? Tem uma série chamada Roma, que é uma série muito foda. Então talvez a gente tenha para o Gladiador 3, vamos dizer assim, cenas de batalha grandiosas envolvendo estratégia, envolvendo soldados romanos e tal, e aí vá para uma outra pegada, vá para um outro caminho, para não parecer uma repetição do que a gente já viu. Eu tô com isso na cabeça. Até porque, Efra, esse filme, apesar dele ter batalhas mais grandiosas que o primeiro, e ele ter batalhas dentro da arena mais exploradas do que no primeiro filme, eu acho que se tem uma coisa que esse filme se destaca e muito do primeiro, são os bastidores da política. Eu achei que nesse filme ele conseguiu dar um peso para essas tramas que a gente está acostumado a ver em Game of Thrones, por exemplo. Então ele é muito mais político. Ele é muito mais político. Eu acho que o Ridley Scott ele conseguiu trazer, ele não deixou o filme a desejar na ação, na aventura, nas cenas do Coliseu, mas ele deu um peso a mais para essas questões políticas. Então, acho que de repente pode ser um caminho que pode se seguir, né? Mas eu gostaria de ver mais, cara. Eu acho que a trilha do Gladiador 1, Gladiador 2 já ficou marcada, marcante, né? O tipo de filmar, a forma como ele filma. Uhum. Mesmo que não seja ele que venha dirigir nos próximos anos, não sei. Mas ali eu acho que tá uma galinha dos ovos de ouro, se a Paramount perceber isso, né? Eu senti falta do Hans Zimmer na trilha sonora um pouquinho. Porque Cara, dá uma diferenciada, sentir, mas para mim é o mesmo esquema de... Se liguem nisso. Interestelar é Hans Zimmer. Oppenheimer não é o Hans Zimmer. É um outro cara. Mas não, tem aquela essência, lembra? Uma trilha, como se fosse uma trilha Hans Zimmer, né? Acredita que eu não vi Oppenheimer? Achei um saco o início, tirei com 15 minutos. O Oppenheimer é legal, mas também não é isso tudo, não. O Oppenheimer é legal, mas também não é essa bola toda, não. Mas assim, da década. É muito bom. Mas assim, não, possivelmente. Possivelmente, a gente precisa ver mais à frente o que vai sair. Mas possivelmente, eu acho que Oppenheimer, ele é o filme, desculpa o trocadilho, é o filme mais bombástico do Christopher Nolan. Mas na minha opinião, não é o melhor filme dele. Eu tô sendo bem honesto, eu não acho que é o melhor filme dele. Mas não, até o momento... Não, eu gosto muito da origem. Cala a boca, Interestelar é o melhor filme do Nolan. Nem Cara, eu acho a origem melhor. Eu acho a origem melhor. A origem Cavaleiro Origem. Mas é muito Origem é melhor, Cavaleiro das Trevas é melhor, Memento é melhor, Grande Truque, tem um monte de filme na frente de Interestelar aí, pô. Não, mas tem não. Sobre a trilha sonora que você falou aí, Igor, eu não lembro agora o nome do cara responsável pela trilha desse filme, mas ele pega aquela trilha famosa do primeiro filme e ele trabalha ela e expande ela. E se eu não me engano, eu não sei se foi o próprio... Não sei se ele foi indicado... O Hans Zimmer foi tipo um tutor dele, foi tipo um professor. Isso. E era essa palavra que eu tava querendo. Isso também rolou com o Oppenheimer, porque o Nolan queria o Hans Zimmer, mas parece que o Hans Zimmer tava trabalhando outra coisa. Aí ele foi e auxiliou. Então, tipo, você escuta a trilha do Oppenheimer, você vê que não é do Hans Zimmer, mas lembra uma coisa que o Hans Zimmer faria, sabe? Exato. Quando eu li na matéria, estava dizendo que o compositor desse filme 2, do Gladiador 2, era pupilo do Hans Zimmer.
Aí, já fez o primeiro grande trabalho dele. Agora é saber É. se ele vai saber manter isso. E o filme tá Agora, crescendo, né, cara, em bilheteria, né? sim, sim. Ele- Que bom, Mas cara. eu queria até comentar sobre isso, porque ele foi um filme caríssimo, né, cara? Ele foi, tipo, o Uhum. triplo do valor do outro. E acho que pra ele poder lucrar, o filme tem que bater uns 900 mil na bilheteria. Mas eu Mas acho não que acho que bate. chega, eu acho que chega, Eu acho que chega chega, lá. até porque eu tenho visto muita gente assim que nem curte tanto cinema assim, tipo da minha bolha social, indo ver o filme, porque acho que em cartaz que a gente tem hoje é o melhor. Mas te falar também, Marco, é aquilo que eu tô falando. Eu conheço gente que tá indo ver o filme por causa do Denzel Washington. É o meu Sim. caso. É o meu caso. De Cara, pessoas mas isso conhecidas. é bem positivo quando o filme te puxa por um ator ou por um. Sim. Eu acho isso bem válido, tá ligado? E o mais legal, cara, que eu até falei com a minha esposa no dia que a gente tava na cabine vendo, eu falei, cara, eu não tive a sensação que o filme tinha 2 horas e meia. Pois é, tu não sente. Passa voando. Não passou pra Engraçado, mim. Cara, é longo. engraçado você falar isso, Léo, porque eu fiquei pensando. É porque eu fiquei entretido, né? Eu sei que é a palavra, né? É a piada, né? Eu não estou entretido, eu fiquei entretido. Mas eu fiquei pensando, cara, eu acho que esse filme de 2 horas e cacetada poderia também funcionar como uma minissérie dividida em capítulos. Porque, ó, tem esse núcleo, tem esse núcleo, tem esse núcleo, tem esse núcleo, finalização. Eu fiquei pensando, cara, talvez isso pudesse funcionar como uma super minissérie grandiosa pra TV. Eu não sei, fiquei com isso na cabeça. Não, teve um único muito momento que eu grande. olhei pro relógio, que foi quando morreu o personagem do Pedro Pascal, porque pra mim ele era o grande filho da puta da Você história. Aí ele morreu, eu falei assim, não, mas espera ainda, Acabou falta o filme. meia hora pro filme acabar. É. Ele não pode morrer agora. Acabou o filme. Não, mas justamente, cara, foi até o Efra que falou, né? Que as cenas fora do Coliseu são muito interessantes também, que são diálogos, assim, que deixam a gente preso. Então, é um filme muito bem dirigido, o ritmo é muito legal, você não sente o tempo passando, é um filme, assim, você vê que é um bom diretor, né, cara? Eu tava até conversando com o Vini sobre o filme e o Vini falou, caraca, mano, finalmente o Ridley Scott fez um filme bom, porque ultimamente tava só vindo merda, cara, uma atrás da outra. Cara, assim, o Napoleão tem seus problemas, mas ele tem umas boas cenas de ação. Eu não Cara, assisti. eu nem vi, cara. Chato Eu nem pra vi. cacete esse filme. Uma curiosidade é o seguinte: eu tava vendo as locações internas, né? O palácio, né? Do Guetta e do Caracalla e tal. Eu falei assim, porra, cara, isso lembra muito, cara. A arquitetura tá muito parecida com a do Cômodos no primeiro filme. E aí eu fui pesquisar, né, e tal. E aí parece que a locação foi a mesma do primeiro Gladiador e do Cruzada, né? O Cruzada também é do Ridley Scott. E o Coliseu que foi construído no mesmo ponto do Coliseu do primeiro filme. A diferença é que ele é maior, o Coliseu é maior, mas foi exato no mesmo ponto. Então o cara reaproveitou a exata mesma locação para refazer o que ele já tinha sido marcante, né? Eu acho isso legal. O Cara, Ridley Scott a usou muita coisa Cinemark- prática, né? A Cinemark lançou Sim. um balde de pipoca aqui, que é o Coliseu, o balde, né? E aí eu acho que no meio do balde tem um QR Code pequenininho. Quando você escaneia aquela parada, abre uma arena, como se tivessem pessoas dentro do balde e dois carinhas ali no meio lutando, e você vai virando a câmera assim e você, tipo, tem a visão panorâmica. Cara, muito foda, muito foda. Tem uma curiosidade aqui sobre. Na verdade, eu queria, antes de eu falar da minha curiosidade, a gente falou sobre Pedro Pascal, que, né, pô, eu gostei muito da atuação dele, porque eu já tenho um leve ranço com ele, mas eu achei que ele tá bem. O Paul Mescal, cara, eu conheci o Paul Mescal pelo After Sun, né, que foi o filme que ele recebeu indicação ao Oscar. Cara, ele é absurdo nesse filme, quem nunca viu, tipo, é um filme lentíssimo, mas vejam que ele manda bem demais. Pô, Denzel Washington, dispensa comentário, mas, cara, eu sou muito beat de Stranger Things e, cara, pra mim o Joseph Quinn mandou muito bem também, cara. Ele tá bem ele pra é caramba. muito bom ator. Ele tá Eu vou te falar, Ele é bem. muito bom ator, mano. Esse cara é foda. Eu vou te falar, desculpa, eu vou contra a maré de novo, cara. Eu não Ai. curto muito a atuação do Joseph Quinn e do outro cara, que é o irmão dele, são dois irmãos que de fato existiram, o Guetta e o Caracalla, que eles, enfim, Ah. eram dois Mas, malucos e tal. Efraim, Eu- antes de tu falar que eles estão caricatos, eu acredito que aquilo ali é proposital mesmo. É completamente então. proposital. Não, então, vamos lá. Eles me parecem pega o Cômodos e bota ele surtado. É aquilo. Eu não consegui levar a sério, eu não senti senso de perigo. Pra Aham. mim, eles iam despirocar o filme a um qualquer momento. Eu não senti senso de perigo neles. Eu senti senso de Sim. perigo no Denzel Washington. No Denzel Washington eu senti. Eu falei assim, esse maluco é filha da puta. Sim. Pro Caracalla e pro Guetta, eu não senti isso, sabe? Mas eu acho que é justamente o ponto de equilíbrio, Ele porque tá- se tá- ele já é ameaça, o Denzel Washington já é ameaça, eles vêm pra cumprir esse outro papel Eu de sei, realmente serem mas assim- imaturos, de serem doidos da Não cabeça, entendo. sabe?
Eu entendo, mas eu achei que poderia ser uma pegada, como o Léo falou, tipo Game of Thrones. Cara, ninguém vale nada em Game of Thrones. É um querendo pegar o outro, é um querendo foder o outro, é um querendo ser maior do que o outro. E aí o Denzel, o malandro, né? Acho que é Macrimus, É Macrimus, isso aí. o nome do Macrimus. personagem. E o que ele faz? O que ele faz? Ele faz a cabeça dos dois, entendeu? E aí, inclusive, a cena que ele mata o Joseph Quinn é bizarra, porque É. o Caracalla, ele tá ficando maluco, né? E tal, porque ele teve herpes e subiu pra cabeça, ele ficou maluco, os caralho a quatro. E aí, naqueles surtos dele, ele tá ajoelhado com o irmão dele, porra, vê o Denzel Washington com um punhal e corta a jugular do maluco. Caralho, essa cena é foda pra caralho. E eu falei, caralho, de novo, aquele negócio que você tá na poltrona, tu, caralho, é isso mesmo? E, sabe, eu sinto isso no Denzel, mas eu não sinto isso nesses dois personagens. Eu queria que tivesse um pouco desse senso de perigo nesses dois caras. E eu, infelizmente, eu não senti. Era justamente pra gente ter esse senso no Denzel. Eu acho que se você pega 3 personagens com o mesmo nível de periculosidade, acho que é assim a palavra, eu acho que destoa muito quando a gente chega. Tipo assim, é como se o filme não tivesse um termômetro. É como se todo mundo fosse ruim e os caras fossem ruins o tempo todo, e você fala, cara, todo mundo aí é ruim. E quando eles têm uma atitude de ruindade mesmo, que é quando eles mandam matar o personagem do Pedro Pascal, você vê a merda que dá lá fora. Que eles ficam desesperados. Caramba, entendo. Mané, que não sei o quê. Aí é quando o Denzel, aí é quando o personagem do Denzel Washington ele é elevado, irmão. Que é aí que eu acho que é o Eu ponto. entendo. E acho ótimo. Agora, assim. Lá no filme do primeiro filme, não tinha esse plot de um personagem abaixo do Cômodos. Ele era o vilão do filme. Ele era o centro, né, da ruindade ali do filme, do vilanesco. Eu vou tentar marginar mais ou menos. Tomando o Game of Thrones como parâmetro. A gente tinha a Cersei, que é a maior filha da puta de todos os tempos, e a gente tinha o Mindinho. O Mindinho se achando esperto pra caralho. No final ele se fudeu. Eu acho que o Caracalla e o Guetta poderiam ser o Mindinho ali da história, sabe? Acha que é esperto pra caralho, faz umas maldades e no final se fodem. Eu acho que podia ser mais ou menos isso. Efra, eles eram os bobos da corte, Efra. Eles eram, funciona. Eles eram pra animar a plateia e fazer aquele personagem caricato mesmo, entendeu? Eles eram proposital pra aquilo ali, entendeu? É aqueles caras que aparenta ser uma coisa, mas não é, entendeu? Basicamente. E se o cara for bom ator, tu consegue até, ali, tomar uma certa raiva do cara. Falar, é o que você pega aí. Eles são o Lula, mano. Eles são o Lula, entendeu? E quem manda é o Alexandre Moraes. É isso aí. Quem manda não é o STF, não é o Lula. Pô, mano, eu achei que ele mandou. Eu achei que o Joseph Quinn. O outro ator não conheço muito bem. Também acho que tá bem, mas o Joseph Quinn pra mim foi ponto fora da curva. Eu acho maneiro naquela parte que eles descobrem que o Lúcio, né, o personagem do Pedro. Não, o Acácio, que é o personagem do Pedro Pascal, ele tá traindo eles, aí ele fala assim: pra que vamos levar lá ao julgamento? Vamos acabar com isso agora. Ele pega uma espada pra matar ele assim, aí o outro irmão segura. Não acontece. Mas a minha maravilhoso quando ele nomeia o macaco. Gente, pelo amor de Deus. Mano, eu jurava que o personagem do Denzel ia matar aquele macaco. Jurava que ele ia matar o macaco, mano. Dandus, ele é o cônsul, né? Alguma coisa assim. Cara, muito bom, ele é um piroca da cabeça. Cara, mas a curiosidade que eu ia trazer é justamente sobre... Eu gosto muito, sempre que eu vou aqui no MesaCast pra fazer curiosidade, eu gosto de ir atrás de como o filme foi feito, dos atores que foram cotados para ser os protagonistas, essas coisas todas, né? O Pedro Mescal foi o primeiro a fazer o teste, mas outros foram cotados. Austin Butler foi cotado para ser protagonista. Timothée Chalamet foi cotado. Um que me surpreendeu muito foi o Miles Teller, cara. Ele foi cotado também pra poder fazer o filme. Não duvidaria não, hein? Esse cara é foda, hein? Ele é bom. Hein? Eu gosto dele. Eu acho que ele poderia ser uma surpresa nesse filme aí. E o Richard Madden também foi, que é o Icarus do Eternos. Nosso aquele filme merda. Mano, que isso. E o Barry, aquele cara que tá fazendo agora o Coringa nessa trilogia do... Barry Keoghan. Ele foi cotado pra fazer um dos irmãos lá, um dos imperadores. Combinaria, hein? Combinaria. Combina, hein? Sim, combina. Ele não foi só por conflito de agenda mesmo, mas ele provavelmente, acho que ele estaria no lugar do outro lá, o Fred
Alfred Action, né? Não sei como é que O chama. Austin Butler e o Timothée, eles não iriam nunca porque eles estavam filmando o Duna. Ah, mas o Timothée, cara, eu acho que não combinaria muito não, irmão. O Austin Butler, Combina, não. talvez. O Mas o Austin Paul Mescal combina, foi a combina. melhor escolha. Ele falou que, tipo, o Paul Mescal fez o sim. teste e ele já sabia que era ele, sabe? Então... Ó, eu vou profetizar, não vou dizer profetizar, mas eu vou jogar aqui uma possível. Vocês estão falando sobre possíveis escalações, né? Eu não ficaria surpreso se uma dessas listas infinitas de Hollywood dissesse que o Paul Mescal, nosso menino Mescal, estaria para viver o James Bond. Eu duvido que as pessoas não estão começando a cogitar isso. Eu duvido. Todo ator que entra um pouco em ascensão, eles metem ele de James Bond, né? Vai ser o Cavill, Efra, vai ser o Cavill. Eu duvido. Cavill, também cara. duvido que seja o Cavill. Duvido que seja o Cavill. Duvido. Eu- Sabe eu- por que eu eu achei quero. que poderia ser? Porque, assim, geralmente pra viver o James Bond é sempre um cara irlandês, escocês, britânico ou, no máximo, australiano. E o cara tá fazendo sucesso pra cacete. Então eu não ficaria surpreso se surgissem essas listas de sites de fofoca falando: ih, Pedro Mescal. Pedro Mescal não, como é o nome do garoto? Paul Mescal. Menino Nescau. Menino Nescau vai ser o novo James Bond. Eu duvido que amanhã ou depois não saia uma lista aí dizendo que ele tá encabeçando. Duvido. Eu pensei eu que ia vi- ser por um tempo aquele Glenn Powell, o do Todos Menos Você, Assassino por Puta Acaso, merda. Pra ser James Bond? Twisters. É. Eu acho que não, sabe? Porque ele é Credo. americano, cara. Eu acho muito ele difícil é- colocar um americano pra viver um britânico. Cara, eu Aaron vi Taylor que Johnson. Só eu vi faz. que uma produtora tava à procura de atores na faixa dos 30 anos, como é que eu posso falar? Que fosse preto. Ah, aquele menino Sim. lá, que é ótimo ator, cara, que tá no Dungeons and Dragons. Puta que pariu, esqueci o nome dele. Ah, Jean, tá, não sei o- das quantas. O que faz o... Regê, não sei Caraca. das que. O da espada. Faz lá, o Paladino. esqueci o nome, cara. Faz o isso. Paladino. Ele é Pô, bom cara, ator, esse ué. cara manda bem pra caralho. ele é Esse bom. cara manda bem pra caralho. Falaram até que ele poderia também ser o Superman da versão do James, do J.J. Abrams, que também Aham. não fode, não sai de cima, não sabe se vai, não sabe se não vai. Pô, esse maluco Acho manda bem. que é Esse isso. maluco. Não, eu acho ele muito embaçado. Mas o Paul Mescal, ele vai fazer agora o filme dos Beatles, inclusive junto com esse moleque aí que eu acabei de falar, que é o nosso novo Coringa aí. Ele vai estar nesse filme. E ele foi Que um dos cotados pra ser o Tocha Humana, pô. Desse novo Quarteto Fantástico, mas acabou que ficou com o Joseph Quinn, que também tá Tem nesse filme, né? o Mescal? O Mescal era um dos cotados. Eu lembro que vocês lembram quando saiu aquela lista lá que estavam falando que quem ia ser o Reed lembro. Richards era o Adam Driver? Aí saiu a Lembro, lista lembro. que o Adam Driver ele ia ser o Tocha Humana. Gente, puxando aqui, fazendo um off-topic aqui, falando sobre Marvel Quarteto Fantástico, eu vi uma notícia de que vai ter o conselho dos Reed Richards e eles vão pegar diferentes atores, alguns já até que já viveram o personagem, pra, né, fazer esse conselho aí e fazer uma aparição no filme do quarteto. Vocês estão Multiverso. ligados nisso? Vai ter Multiverso. John Krasinski, vai ter John Krasinski, vai ter o do lado do primeiro. O Miles Teller deve voltar também. Cara, por falar Cara, nisso, eu vi que eles terminaram as filmagens, acho que foi ontem, terminaram as filmagens do quarteto, e semana que vem já vão terminar de Pacificador 2. E tipo assim, começou a filmar ontem, mano. Pô, caralho, já tá acabando. Eu tô ligando foda-se pra pacificador, ninguém quer ver essa Cara, eu porra, também. foda-se. Não tô nem aí. Eu queria ser educado. Vocês estão de sacanagem. Pacificador Eu queria é o melhor ser- personagem. cara, do não tô Esquadrão. não. Eu queria ser educado, É o mas mesmo. foi pra Olha mim, só, falou tudo que eu mata queria. o Super-Homem, mata o Batman, mas não mata o Pacificador. Cala a boca aí. Ai, tá que pariu. O que você tá consumindo, cara? ansioso Me dá pra também ver que eu o quero. Não, só um parênteses aqui, gente, sobre o Denzel Washington antes da gente terminar. O Denzel tá com 70 anos, esse cara é foda, ele é um dos meus Caralho. atores favoritos. E ele ele foi nesses programas de talk show, né, nos Estados Unidos, acho que foi Jimmy Kimmel, não lembro e tal. E ele disse que tem alguns poucos diretores que querem trabalhar com ele e que depois disso ele ia ficar mais por trás das câmeras e atuar menos e tal. Talvez algum dia, né, eventualmente, né, depois de fazer alguns poucos trabalhos até os 76 anos, talvez ele poderia pendurar as chuteiras. E aí, o que vocês acham disso aí? Não, ele acabou Eu de vi que anunciar o teria- Protetor 4 e 5. Não, então, Eu- depois dele fazer esses possíveis novos trabalhos, lá na faixa dos 75, 76, ele estaria mais descansado, Eu tenho uma descansando. matéria, o Efraim, que ele falou que estava envolvido diretamente com 5 projetos. Parece que um deles é o Pantera Negra 3. Isso depois- aí. E depois desses 5 projetos finais, ele vai
se aposentar. Não sei, pô, cara. Assim, é um cara que já fez de tudo, né, cara? O cara já Sim, fez uma porrada de já coisa, contribuiu né? muito. Já contribuiu muito pro cinema, cara. Quantos filmes foda que a gente já não viu dele, sabe? Quantas indicações do Oscar ele tem, assim. É um cara muito foda, sabe? O Denzel Washington é igual. Pô, a gente falou no início aqui, o Léo falou, né? Pô, eu acreditei no filme do Gladiador por causa desse cara, sabe? Um maluco que realmente ele passa uma credibilidade muito grande em tudo que ele faz. E, pô, se ele for realmente aposentar chuteiro, talvez, quem sabe. Acho que ele nunca dirigiu o filme, não, né? Mas eu acho que um cara que já tá tantos anos assim dentro da indústria do cinema, Ele talvez tenha dirigiu um filme. experiência. Ele dirigiu aquele filme que ele fez com a Viola Davis. O Fences, Ah, tô né? ligado. Ah, é verdade. O Fences é ele que dirige. Então, cara, talvez Inclusive, ela foi ele. indicada ao Oscar por esse filme. E ele também, ele foi indicado como ator, porque ele Bem, né? atua, né? E dirige o filme. Agora, E falando em Oscar, vocês acham que ele vai ser indicado ao Oscar por esse filme? Acho que Eu tem gostaria. grandes chances de ser indicado. Olha, eu sim, acho gostaria. que talvez seja a categoria mais, entre aspas, principal do filme. Porque eu acredito que o filme vai ser indicado também nas categorias técnicas, como, tipo, Sim. efeitos especiais, essas paradas assim. design de produção. Design de produção, com certeza. Senhores, dito tudo isso, qual a nota que vocês dão para Gladiador 2? Eu nunca achei na minha vida que eu veria a sequência de um dos meus filmes favoritos, se não tá entre os top 10 favoritos da minha vida. Cara, é difícil, cara, é difícil, porque não tem como não comparar, mas ao mesmo tempo o filme tenta coisas novas. Mas eu vou arrastar 3 cadeiras, que é o equivalente à nota 7, porque tem coisinhas nesse filme que eu fiquei assim, podia mudar uma coisa ou outra. Eu não acho que o Mescal, ele tem todo esse carisma para ser um grande protagonista, mas vale muito a ida ao cinema, e eu vejo que esse filme, o final desse filme, abre portas para coisas grandiosas e o Paul Mescal brilhar mais ainda e transformar isso numa franquia e ver ele envelhecendo, quem sabe, né? Ver ele envelhecendo nesse personagem em diferentes cenários da Roma antiga, né? Da Roma histórica, né? Fazendo e que sejam filmes que sejam ficção histórica, né? Porque esse filme ele se apropria de alguns elementos históricos e joga uma ficção em cima, né? Então eu dou 3 cadeiras aí, equivalente a nota 7, e que venham, né? Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas que venham um Gladiador 3 e que remontem batalhas grandiosas. Eu tava muito na dúvida sobre quantas cadeiras que eu ia dar pra esse filme. Cara, vou dar 4 cadeiras. Eu acho que é um filme, assim, eu gostei de tudo que eu vi, sabe? Talvez, porque eu também tô no hype, vi o filme ontem. Então talvez revendo o filme com um pouco menos, né, de hype, um pouco mais tranquilo, talvez eu desça ali pra 3 cadeiras. Mas hoje o meu sentimento é um filme 4 cadeiras, porque foi um filme que me surpreendeu muito. Juro, mesmo vendo as críticas positivas de quando o filme saiu, eu ainda tinha muito pé atrás com esse filme. Eu falei, cara, não sei, acho que, tipo, talvez seja um filme legalzinho assim, mas, cara, me surpreendeu. É um filme épico, é um filme que tem a sua personalidade, ele bebe, obviamente, do original, mas não se apoia nisso, ele tem sua própria identidade e, pô, dou 4 cadeiras, acho, aí, com certeza, um dos melhores filmes do ano aí, pô, Gladiador 2 ganhou muita moral comigo. O que você faz na vida ecoa na eternidade. Eu também vou fechar aqui com 4 cadeiras. Eu acho que merece demais, mano. Porra, eu tenho o gladiador da minha geração. O Gomes também, né? O Léo e o Efraim são um pouco mais velhos aí. Eu sou mais novo que ti ainda, irmão. Você é mais novo que eu, mano. Pois é. Tu falou que era bebê, eu não tinha nem nascido quando saiu o primeiro Gladiador. Mas, pô, eu acho que merece aí as 4 cadeiras. O elenco todo tá muito bem. Eu acho muito foda quando eu vejo um filme e eu penso assim, meu irmão, não tem um cara do elenco que esteja atuando mal ou que não esteja naquele universo ali que o filme propõe. Todo mundo caiu de cabeça do personagem. E isso, pra mim, enriquece muito o filme. Eu esperava um filme épico de ação e ele me entrega isso com uma história que tá ali para ser um conflito político, com um pitaco de vingança também. E, pô, o filme segue, cara, e porra, 4 cadeiras pra mim não tem como ser menos. 4 cadeiras pra Gladiador 2. Uma das coisas que eu mais tenho valorizado na minha vida ultimamente, e acredito que vocês também, é o tempo. O meu tempo hoje em dia ele é muito precioso. Com certeza. E quando você se dispõe para estar numa sala de cinema, para assistir a um filme, seja ele qual for, o seu tempo vale muito. E quando eu assisti Gladiador 2, eu pensei, cara, valeu cada segundo que eu parei para assistir esse filme, né? Muito triste quando a gente se decepciona,
fala, cara, poderia ter feito tanta coisa e tô aqui assistindo Coringa 2, por exemplo. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sabia que ele ia falar. Boa, Léo, boa, Faltou. E pra Gladiador 2 ser um Coringa 2. Meu medo era esse. Eu não arrasto só 4, eu arrasto 8, arrasto 12, arrasto 16 cadeiras pra esse filme, porque, cara, prendeu minha atenção, me diverti, me emocionei, sabe? Saí do cinema feliz. Tem tempo que eu não saía do cinema feliz. E é isso, cara. 4 cadeiras, pra mim, o filme atendeu todas as minhas expectativas e eu espero que a gente possa ver mais filmes do Gladiador. Dessa qualidade, né, claro. E eu espero que na próxima vez o Denzel Washington seja mais caloroso com a querida Isabela Boscov, porque ele meio que, né, não é que ele foi mal educado, mas eu senti que ele foi um pouco ríspido com ela. Não sei se vocês estão sabendo dessa história. Cara, os americanos são muito assim. Nós, brasileiros, nós somos um povo muito caloroso. A gente é do abraço, a gente é do receber, né? De receber bem as pessoas. E americano, cara... tem um amigo meu que tá morando lá fora tem 5 anos e ele falou, cara, a galera aqui é muito fria, mano. A galera é fria. Pois é, eu espero que isso não aconteça, né? Inclusive, tem um papo de que os brasileiros queriam boicotar o filme. Gente, calma. Vamos tentar separar o trabalho do artista. Então, galera, pra você que tá ouvindo a gente, tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de alguma série épica, de alguma produção maneira, manda um e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral. A gente também tá no Spotify, Deezer e outros agregadores. A gente tá no YouTube, então curte, compartilha, comenta, sejam educados nos comentários, porque quando você dá essa resposta pra gente, é sinal de que a gente tá fazendo um bom trabalho. Isso até acaba virando um combustível pra gente querer fazer mais. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima e que vamos rezar para que essa franquia de Gladiador nos traga coisas melhores, nos traga coisas maiores, porque eu sinto falta de um bom e um ótimo épico. Galera, muito obrigado e fui!